assunto de hoje é novamente sobre pressão. Por que falar sobre isso mais uma vez? Porque a pressão, ela está envolvida em muitas situações do nosso cotidiano. Quando a gente fala sobre pressão hidrostática, que foi o último vídeo, o que acontece? A gente está analisando somente a pressão dentro do líquido. Só que na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não pode analisar a pressão somente dentro do líquido, porque a gente tem a pressão atmosférica agindo. Na prática, a gente precisa ver aonde está essa pressão atmosférica. E para isso, a gente vai analisar primeiro este vídeo. Observem que eu tenho uma garrafa com água fechada e na parte inferior eu tenho um furo. O que acontece? Quando essa garrafa está fechada, a pressão atmosférica age em torno da garrafa. E nesse furo, a pressão atmosférica faz com que a água não escape. A partir do momento que eu abri a garrafa, o que acontece? A pressão atmosférica está agindo na parte de cima. Então, ela vai fazer com que a água saia pelo furo. Vocês podem observar que eu tenho um copo com água na mão e eu coloco em cima do copo um pedaço de papel, como se eu fosse fechar esse copo. Ao virar de cabeça para baixo o copo, o papel, ele fica segurando a água. Mas por que isso acontece se é um papel normal? Acontece que devido à pressão atmosférica que está ao redor do copo, ela faz com que esse papel fique ali e ele não caia. Bom, então podemos perceber que no nosso cotidiano, sempre que a gente for analisar alguma situação, a gente tem que somar a pressão atmosférica mais a pressão envolvida no líquido. Isso recebe um nome de pressão absoluta, ou seja, a pressão absoluta é o somatório da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, essa relação entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica, em alguns livros aparecem com o título de Teorema de Stevin. Mas o que é muito importante vocês lembrarem, situações do cotidiano, eu sempre vou estar envolvendo a pressão atmosférica, que é a pressão aqui do nosso planeta. Então, eu sempre vou ter que somar a minha pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.